doutor em Ciência Política e Relações Internacionais pela Sciences Po, França, professor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Hugo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Jesus, tudo bem? Prazer poder estar falando aqui com o Poder Expresso. Estou à disposição para a gente conversar sobre essa última declaração do presidente Donald Trump. Tudo bem, prazer é nosso. Donald Trump teve... explica pra gente, não pode ir para um terceiro mandato. Essa conta a gente inclui mandatos consecutivos, mandatos separados, é isso. Porque Donald Trump tem um mandato, está no segundo mandato agora. A gente já teve reeleição também, esses presidentes não puderam, o próprio Barack Obama não podia se candidatar nessa última eleição, apesar de muita gente ali entre os democratas querer. Esse foi o motivo pelo qual ele não concorreu. E aí, como é que ficaria para mudar essa regra? Você acha que é possível mudar as regras do jogo com o jogo em andamento lá nos Estados Unidos? Bem, a primeira questão a ser mencionada, como foi trazido anteriormente, é o que prevê, a 22ª emenda em relação à questão de possíveis reeleições. Ela está prevista, na verdade, ela nem trata das reeleições em si, mas ela trata, na verdade, da possibilidade do exercício de mandato por um presidente nos Estados Unidos. E o que está previsto nela é justamente apenas 2 mandatos. Vale lembrar, tanto George Washington quanto Thomas Jefferson, enfim, primeiro e terceiro presidente dos Estados Unidos, realizaram durante a sua presidência 2 mandatos e optaram por não realizar um terceiro mandato. Isso acaba mudando ali mais ou menos nos anos 50, quando justamente Roosevelt, que vai ocupar a presidência dos Estados Unidos no pós-Grande Depressão e durante o período das grandes guerras, da Segunda Grande Guerra, ele, na verdade, ocupa o mandato por 4 vezes. De lá para cá, naquele momento, é aprovada a 22ª emenda justamente para limitar a quantidade de mandatos, tendo como parâmetro a boa prática que tinha sido colocada lá pelo primeiro presidente, George Washington. A questão é que justamente a 22ª emenda não prevê a possibilidade de um terceiro mandato. E, segundo o que Trump tem falado, existiriam métodos, existiriam outras possibilidades de recorrer a isso. E aí se colocam possibilidades. Uma que foi aviltada seria justamente a possibilidade do Trump vir como vice do Vance, e a partir de então ele abriria mão do exercício da presidência e Trump, na condição de vice, viria a assumir como presidente dos Estados Unidos. O grande problema dessa estratégia, ou dessa linha argumentativa, é que a 12ª emenda dos Estados Unidos, ela justamente prevê e coloca as condições para a concorrência ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Quando a gente vai ler ela diz que para você concorrer tanto ao cargo de presidente quanto de vice-presidente, para o cargo de vice-presidente, você precisa estar apto para o exercício da presidência. E justamente por Donald Trump já ter exercido seu segundo mandato presidencial, ele não estaria apto para concorrer na condição de vice-presidente. Então, essa possibilidade, essa linha de ação que se coloca como uma das possibilidades para o Trump, ela se mostra, a princípio, do ponto de vista pelo menos constitucional, muito pouco crível. Outra possibilidade que se coloca também nessa discussão seria uma mudança na 22ª emenda. Ou seja, na verdade, você realizar uma mudança no arcabouço constitucional do presidencialismo dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos ele foi, na verdade, o criador do modelo presidencial, inclusive exportado para muitos lugares do mundo, entre eles o Brasil. O Brasil tem na Constituição do modelo presidencial como exemplo o seu vizinho da América do Norte, o seu colega da América do Norte, que trouxe esse modelo presidencial. Qual é a grande questão da possibilidade de uma mudança na 22ª emenda? É que a mudança de constitucional nos Estados Unidos, ela exigiria, primeiro, uma maioria de 2/3 do Congresso americano, o que hoje não é uma realidade para Donald Trump, especialmente para o seu partido, o Partido Republicano. Vale mencionar também, nesse quesito, que alguns congressistas republicanos não apoiaram de primeira a declaração do Donald Trump. Disseram que não estão de acordo com essas mudanças de regra, que Trump teria sim que cumprir, na verdade, os 2 mandatos. A segunda questão é que, além desses 2/3 do Congresso americano, uma mudança dessa natureza exigiria uma ratificação dessa decisão
por 3/4 dos legislativos estaduais. Algo que, se nós olharmos o mapa eleitoral no qual Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos no ano passado, nós não vamos ver a possibilidade de Trump ter hoje uma maioria necessária, em termos de estados, para conseguir fazer uma aprovação dessa natureza. Diante dessas duas constatações, ou seja, pelas vias de mudança de legislação, pela via da compreensão do arcabouço constitucional estadunidense em vigor, o que a gente tem, na verdade, é uma grande dificuldade de Trump para conseguir se manter no cargo por um terceiro mandato. Agora, esse tipo de declaração, apesar de muitas das vezes declarações de Trump serem levadas como uma brincadeira, ou está falando qualquer coisa, está, na verdade, tentando chamar a atenção, ou criar cortinas de fumaça para outros fatores, ela tem que sim ser recebida com bastante atenção e cautela. Porque o que a gente tem visto hoje em dia, em termos de governos autoritários ao redor do mundo, são muitas das vezes rupturas democráticas que se fazem por dentro das próprias instituições. Ou seja, se a gente, durante a primeira metade do século XX, até uma boa parte da segunda metade do século XX, nós tínhamos um modelo de rupturas democráticas a partir de golpes, ou seja, de movimentos de fora para dentro das instituições, tomando as instituições de assalto. O que a gente observa no atual modelo, muitas das vezes, seja através de mudanças constitucionais, seja através de mudanças em modelos de representação, seja através de mudanças em processos eleitorais, são propostas de ascensão de governos autoritários através da destruição da própria instituição, ou seja, através da criação de novas regras que, na verdade, são feitas, inclusive, quebrando um pouco uma lógica da qual as regras normalmente são feitas para que possam ser aproveitadas por aqueles que vêm depois, mas são feitas mudanças substantivas nas regras para proveito próprio daqueles que querem se manter no poder. Hugo Braz, especialista em relações internacionais, vai continuar aqui com a gente. Para quem nos acompanha, para quem se conectou agora aqui no Poder Expresso, estamos falando sobre a seguinte declaração de Donald Trump. O presidente Donald Trump disse o seguinte: não estou brincando. Ele falou isso em relação à tentativa de buscar o terceiro mandato nos Estados Unidos. Mas como o Hugo trouxe para a gente, existe uma emenda à Constituição que, para ser alterada, precisa de um apoio político legislativo, inclusive em âmbito estadual, que neste momento Donald Trump não tem, o que mostra que, pelo menos para os próximos meses, não é possível mudar essa regra. Aponta-se dois caminhos, já que essa é uma possibilidade mais remota. Outra possibilidade é ele vir na próxima eleição como vice de J.D. Vance, na verdade se invertendo a chapa. J.D. Vance sobe para a cabeça de chapa, Donald Trump desce para vice, para no momento posterior J.D. Vance recuar e Donald Trump assumir a presidência. Ainda assim, esbarraria em uma proibição constitucional. Então, não temos essa possibilidade neste momento. Vamos aguardar, né, Hugo? Vai que ele consegue esse apoio legislativo, político ali, inclusive em âmbito estadual, para mudar as regras do jogo. Vamos seguir acompanhando, atualizando nossa audiência, sempre aqui no Poder Expresso, mas eu gostaria de conversar com você sobre a Marine Le Pen. Ela que é considerada, né, Hugo, uma líder. Aí a gente vai entrar aqui o que é direita, o que é extrema-direita, que é uma discussão sem fim, mas para muitos ela é considerada de extrema-direita, declarada inelegível, a chefe do partido Reunião Nacional, condenada por desvio de recursos e deve ficar 5 anos sem concorrer a cargos públicos. Eu queria que você fizesse uma análise desse fato e como isso pode impactar nas eleições, nas próximas eleições na França. Se quiser falar um pouco sobre essa reflexão, o que é direita, o que é extrema-direita também, fique à vontade. Tá certo. A questão da Marine Le Pen, ela é importante porque, na verdade, a gente está falando sobre, a despeito do que a gente considere direita e esquerda, a despeito das preferências políticas dos nossos telespectadores, a gente está falando, sem dúvida, sobre um ator-chave do processo político francês nas últimas décadas. A família Le Pen é uma família muito importante, com um projeto de verdade política
de caráter fortemente nacionalista e considerado por boa parte dos analistas políticos como um projeto de extrema-direita, a retirada dela do cenário eleitoral na França, ela coloca, na verdade, uma situação muito interessante para se pensar, primeiro, sobre a capacidade dela de reverter uma decisão dessa natureza, e segundo, sobre a capacidade dela de fazer valer o seu capital político e poder, no caso de se concretize de fato, a partir dessa questão, a impossibilidade da sua candidatura, dela fazer um nome que possa, enfim, concorrer em seu lugar. A gente sabe que, normalmente, o capital político ele não é algo cuja transferência ela é automática, então qualquer cálculo ele exige, sem dúvida, você ter em mente as particularidades daquela pessoa que venha a ser indicada para ocupar aquele cargo em nome de alguém, ou como o apadrinhado de alguém, podemos dizer assim, e isso vai colocar, sem dúvida, uma grande lenha na fogueira política francesa, que visivelmente está num momento de muita conturbação, tendo em vista as últimas eleições parlamentares na França e o processo político que cada vez mais se mostra polarizado. Levemos em consideração que na última eleição presidencial a vitória foi sem grandes vantagens para o atual presidente francês. Marine Le Pen, e sobre essa questão direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda. Trazendo aqui a leitura o mais próximo de um consenso entre os analistas políticos. Quem que a gente colocaria aqui como personagens, como exemplo de direita, pegando os líderes mundiais hoje, presidentes e etc. Quem a gente colocaria aqui como direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda? 4 nomes. Bem, a gente pode pegar como extrema-direita, claro, Viktor Orbán, presidente da Hungria. Podemos pegar o caso Marine Le Pen. Podemos pegar o caso do presidente Donald Trump, como alguém de extrema-direita. Especialmente nesse atual mandato, acho que tem uma guinada mais à direita do que tinha no mandato anterior, uma predisposição maior em entrar em algumas pautas tradicionais da direita, né, especialmente pautas de caráter nacionalistas em relação à sua leitura. E podemos trazer alguns exemplos até talvez mais próximos da gente, né, em termos de cenário brasileiro. Sem dúvida, a gente pode trazer assim para pensar um personagem até um pouco caricato da política brasileira, o Enéas. Enéas seria hoje considerado um político de extrema-direita. Ele era um político de extrema-direita, de um projeto nacionalista muito claro. Que seria direita, mas não seria extrema-direita? Na atualidade ou outros exemplos do passado? Então, de forma geral, essa questão ela abarca algumas variáveis importantes, né? Primeiro, variáveis relacionadas à perspectiva econômica, né? Esse é um fator importante, que muitas das vezes, do caso brasileiro, a gente utiliza mais essa polarização entre direita e esquerda para se pensar vieses em termos de partidos políticos, de candidatos, né? A gente sabe que, na verdade, a criação do termo direita e esquerda ela vem da própria Constituinte francesa do processo revolucionário, no qual aqueles que eram considerados, né, os jacobinos ficaram à esquerda e os gerondinos ficaram à direita. Ou seja, aqueles que supostamente teriam uma visão mais baseada num entendimento de que o social prevalece sobre a lógica individual na construção da lógica estatal, seriam considerados até então de esquerda. E aqueles que teriam um entendimento sobre uma lógica individual valendo, na verdade, uma dinâmica social, seriam considerados aqueles de direita. Isso perpassa, claro, por uma questão de debate econômico também, entre aqueles que podem ser considerados como economistas liberais clássicos, aqueles que vão ver uma necessidade de uma menor intervenção do Estado nos assuntos econômicos, ou seja, os defensores do livre mercado absoluto, e que aí, enfim, se aproximariam de um liberalismo que às vezes casa com alguns projetos extrema-direita, e alguns líderes de extrema-direita não necessariamente ser liberais, eles podem ser inclusive nacionalistas do ponto de vista econômico. Para a gente citar um exemplo, Donald Trump, em alguma das suas medidas relacionadas à exportação, ele retoma um
caráter de um projeto de economia política, um projeto econômico para o seu país, de caráter nacionalista, né? Em questões negando uma certa natureza globalizada da economia. A economia mundial hoje, ela vive um caráter totalmente global, totalmente de liberalização dos processos comerciais, inclusive tendo em vista a habilidade de comercializações como um fator fundamental da produção e desenvolvimento nacional e também internacional. Só que o que as últimas medidas apresentadas pelo governo Trump, especialmente nos seus tarifaços, são medidas de um caráter econômico, né? Uma certa crença na possibilidade de construir uma economia nacional que estaria apartada da economia global, né? E muitas das vezes, voltando um pouco para aquela resposta sobre o que poderiam ser considerados como políticos de extrema-direita, a gente traz muito fortemente a ideia de que a nacionalidade ela possui um único perfil, né? O entendimento, por exemplo, de que o cidadão, para levar o caso da França, de que o cidadão francês, ele é um cidadão francês caricato, ou seja, ele é um perfil único. Ele necessariamente é uma pessoa branca, filhos de franceses, netos de franceses, bisnetos de franceses, que tem uma particularidade, uma forma de se vestir, uma forma de se educar, uma forma de pensar o mundo, e que não prevê a possibilidade de pluralidades de cidadanias, né? Que muitas das vezes no âmbito do debate francês coloca em questão essa discussão é sobre o que é o francês, né? E esses autores, muitas das vezes, colocam inclusive um entendimento de um ser, de uma cidadania, de uma francofonia, de um caráter nacional francês que estaria ameaçado por ataques vindos do exterior, e que muitas das vezes se enraizariam na sociedade francesa e estariam, em certa medida, prejudicando o desenvolvimento nacional francês e prejudicando, inclusive, o desenvolvimento social francês, porque muitos dos franceses estariam, na verdade, tendo que concorrer em direitos, em atendimentos a serviços sociais com estrangeiros que eram colocados como ameaças. O que a gente vê, na verdade, muitas das vezes, inclusive, é que esse tipo de insinuação se volta contra pessoas que são cidadãos franceses, né? Que, pelo direito, são cidadãos franceses. E, além disso, claro, desconsidera em absoluto a importância dos estrangeiros que habitam na França, que sejam de forma regular ou não regularizada, o que estão buscando o seu processo de regularização, para a própria economia francesa. Hugo Braz, especialista em relações internacionais, doutor em ciência política, relações internacionais pela Sciences Po, França, professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.